todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Bem, hoje eu vou falar de um dos maiores artistas do período barroco no Brasil, que é Aleijadinho. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar. Ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Gente, se inscreva no meu canal, vocês não pagam nada e me dão uma força. Bom, Aleijadinho Antônio Francisco Lisboa, ele nasceu em Vila Rica, que atualmente é Ouro Preto, né? Em 1730 ou em 1738. Os fatos da vida de Aleijadinho não são um pouco obscuros, né? Então, a primeira biografia que escreveram sobre ele, a biografia dele, né, foi escrita 40 anos depois de sua morte, né, em 1858, né, por Francisco Ferreira Bretas. Bom, ele era filho de um arquiteto português, que era Manuel Ferreira, né? Ele é filho desse arquiteto com Isabel, né? A mãe dele, Isabel, era uma escravizada, né? Bom, o pai dele trabalhava, recebia muitas encomendas para o governo, né? Era um arquiteto, decorador também, né? Então ele fez o Palácio do Governo, né? E a Igreja Nossa Senhora do Carmo. No Palácio do Governo, né? Ele inclusive foi a primeira obra de Aleijadinho, foi o chafariz que ele projetou para esse palácio, né? É interessante saber, né, que Vila Rica, nesse período, o Brasil era um país quase não tinha cidade, as cidades mais, cidade mesmo, era mais a Bahia, Salvador, né, e Rio de Janeiro. E Vila Rica se destacava por ser uma cidade muito rica, como diz o nome, né, hoje é Ouro Preto, né, lá tinha extração de ouro, extração de diamantes, né, então tem uma classe social rica, abastada, né? E com bastante cultura. Então havia bastante construção. Ainda hoje Ouro Preto guarda maioria das construções dessa época, né? Construção de igrejas, também havia bastante incentivo às artes, né? E o pai de Aleijadinho, ele tinha uma oficina lá. Possivelmente ele era autodidata, né? Possivelmente ele aprendeu a arte de esculpir, mesmo de projetar igrejas com o pai e com os artistas que frequentavam a oficina do pai, né? Bom, ele era quase autodidata, né? Porque ele sofreu influência, por exemplo, ele estudou um tempo com os padres, então ele aprendeu latim, matemática e gostava muito de ler a Bíblia, né? Então a Bíblia foi uma das fontes de inspiração dele, né? Ele fez, a maioria dos seus personagens são personagens da Bíblia, como os 12 apóstolos, 12 profetas, e também dos evangelhos, né? Bom, a obra dele era basicamente religiosa. Também toda a obra de arte daquela época era dominada pela Igreja Católica, né? Mas ele era muito inovador. Então ele fez um chafariz, né? Um chafariz deixa eu ver, do Alto da Cruz de Vila Rica, né? Nesse chafariz em pedra-sabão, né? Ele colocou uma escultura de um busto feminino em cima do chafariz, né? Na parte mais alta do chafariz, onde se costumava colocar um crucifixo, né? Pode-se dizer que foi a primeira trabalho, assim, estátua, né? Escultura de um pagã daquela região, né? Foi em 1761. Era em pedra-sabão, também foi uma das primeiras vezes que se usou pedra-sabão, né? Em esculturas, né? A pedra-sabão, ela era usada para fazer panelas, utensílios domésticos, mas em escultura, a primeira vez foi nesse chafariz, né? Vila Rica, como eu falei, tinha bastante influência do que acontecia na Europa. Então, esse busto assim de uma mulher, né, que ele colocou, possivelmente foi influência da cultura iluminista que tinha nesse período em Vila Rica, né? Bom, ele também fez, como nós sabemos, principalmente a obra dele mais conhecida, a obra icônica, são os 12 apóstolos, né? 12 apóstolos não, 12 profetas da Bíblia, né? Os profetas, ele fez em pedra-sabão também. Ele não fez sozinho, ele fez com 3
auxiliares, né? São estátuas muito grandes, né? E características bem dele, né? Que são os olhos puxados, orientais, né? Cabelos cacheados, né? E turbantes, né? Cada um tem, por exemplo, o profeta Daniel tem um leão assim, embaixo, na perna, né? O profeta Isaías tem um rolo de pergaminho, né? E outros mais, né? Esses 12 profetas fazem parte de um acervo, né? Do santuário de Bom Jesus de Matozinhos, né? Fica em Congonhas, em Minas Gerais. Nesse santuário também tem 6 capelas, né? Com a via sacra, né? Que são figuras esculpidas em madeira, que é o cedro, né? Que ele usava cedro, né? Com cenas da paixão de Cristo, né? Em cada dessas capelas tem as cenas. São 66 figuras, muito bem feitas, não, sempre com as características da arte de Aleijadinho, né? Nós vemos a Santa Ceia, né? Nós vemos essas cenas que são as cenas da crucificação de Cristo, né? E é interessante dizer, né, que dizem que ele, né, usava da arte dele para também criticar a sociedade onde ele vivia, né? Então ele fazia os soldados romanos, que eram na história do Evangelho, eram os vilões, né? Ele fazia com narizes compridos, pés tortos, sei lá, e com cara das pessoas, com fisionomia das pessoas que ele não gostava, né? Bom, esse santuário todo, né, de Bom Jesus de Matozinho, ele é patrimônio da Unesco hoje em dia, né? Bom, mas como eu falei, ele não criava só esculturas, né? Ele criava retábulos, né? Ele projetava igrejas e chafarizes, né? Então, uma das obras-primas dele foi a igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, né? Que era Vila Rica, né? Ouro Preto. Nessa igreja, ele projetou tudo. Projetou a igreja, né? Que é uma coisa, que é uma obra de arte. Você vê como as colunas, quer dizer, as torres da igreja são bem diferenciadas, coisa muito linda, né? Ele projetou o retábulo, né? Que é uma escultura que ele fez também em pedra-sabão. Retábulo é uma escultura que fica atrás do altar-mor, né? Ele também projetou o chafariz, né? A fonte, né? E também na portada tem um detalhe muito lindo, também em pedra-sabão, esculpido em pedra-sabão. Em cima nós temos uma cena de São Francisco, muito, muito bem feita, né? Abaixo nós temos também uma cena de Nossa Senhora, né? Ele usou para fazer a moldura da imagem de Nossa Senhora, ele usou conchas, né? Que é um símbolo do feminino, né? E também na moldura ele colocou volutas, né? Flores, né? Cachos de uva, né? Ramos de farinha de trigo, não, de trigo, né? E tudo isso era um estilo rococó, né? E também nessa mesma portada nós temos esculturas, né, de anjos, que são anjos negros, anjos com feições, né, afros, né? Porque o Aleijadinho era negro, né? Então com isso ele homenageava seu povo, né? Ele, aos 40 anos, ele teve um problema de saúde muito sério, né? Sério, que deformou as mãos, perdeu os dedos dos pés e também deformou o rosto. Foi por causa disso que ele recebeu esse nome de Aleijadinho, né? Bom, ele, né, era uma pessoa que, por causa disso mesmo, ele era muito recolhido, só saía à noite, geralmente todo encapuzado, né? E também não gostava que ninguém visse ele trabalhar, né? E então ele teve um filho que se chamou de Manuel, né? E ele morreu em Vila Rica, né? Em 1814. Bom, ele deixa um legado muito importante, né? Ele é conhecido como um pintor barroco. O estilo barroco é um estilo dramático, né? E talvez seja o mais importante dos artistas desse período. Bom, amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, volte a me assistir no próximo vídeo e obrigada pela atenção.